Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, e estamos aqui para estudar um texto do pastor Anax Carneiro. Ele escreveu esse texto por Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. O texto se chama Pecadores Chamados ao Arrependimento. E eu, humildemente, só vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, porque eu não ajudei a escrever, não foi criação minha. Eu gosto sempre de esclarecer que eu não sou pastora, não sou missionária, não sou teóloga. Eu sou apenas uma irmã que, como vocês, ama a palavra de Deus e procura ser edificada nela, tá bom? Então, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, para que a gente possa aprender e possa crescer nas coisas de Deus. Senhor Jesus, nós pedimos que Tu nos ensines, à medida que nós vamos lendo a Tua palavra, que nós possamos estar aprendendo de Ti. Obrigada, Senhor, porque a gente tem a liberdade em nosso país de poder ler a Sua palavra, de nos reunir, de falar a respeito das coisas espirituais. Que nós possamos valorizar isso. Ensina-nos, Senhor, que nós coloquemos tudo o que o Senhor nos ensina em prática. É o que te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém. Então é isso, irmãos. Pega lá sua Bíblia. Abre em Lucas, capítulo 5, versículos 17 ao 32. É o que nós vamos ler, tá bom? Então Jesus ele tá lá em Genezaré, ele começa a recrutar os discípulos, ele cura um leproso e agora ele vai curar um paralítico. Ele diz assim: certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam perto. Eles vinham de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então, subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida, baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele, Jesus. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam: quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: por que vocês questionam essas coisas no seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se antes? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor, louvaram a Deus exclamando: hoje vimos coisas maravilhosas. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com ele. Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos: por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Já estava empolgada já. Bom, irmãos, então nosso texto chama-se Pecadores Chamados ao Arrependimento. E o versículo-chave é o 32, né? Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ora,
à medida que a gente vai crescendo, a gente vai vivendo uma vida com Jesus, muitos amigos, muitos familiares vão lembrando da gente das coisas que Jesus fez e que Jesus ele não veio para chamar justos, mas sim pecadores. Né? As pessoas falam, Jesus não veio para quem é justo, né? Mas para quem é pecador. Ora, logicamente que isso é verdade, né? Porque como disse Jesus, o médico, quem precisa de médico é o doente, né? Mas é importante a gente lembrar que as pessoas que gostam de citar esse texto aí, que gostam de falar Jesus veio para os pecadores, não esqueçam de falar uma coisa muito fundamental nessa frase de Jesus, né? Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento, entendeu? Para mudança de vida, para arrependerem-se e fazerem as coisas de forma diferente. Então é preciso que a gente perceba que esse texto aí que a gente acabou de ler, o versículo 32, ele afirma o amor que Cristo tem pelos pecadores. Mas de modo algum ele acha que, ok, eu amo vocês, podem continuar do jeito que vocês estão. Porque ele chama o quê? Desculpe, os pecadores ao arrependimento. Não é aquela história que a gente fala. Tá indo no caminho, conhece Jesus e converte. Vai para outro caminho. Jesus explicou exatamente isso porque as pessoas não entenderam a sua missão. Eles não entenderam que Jesus não veio aqui só para fazer milagre, para fazer o bem. Não, a missão de Jesus era a salvação. Né? Essa era a missão principal de Jesus. E o que ele faz? Ele salva e chama Levi, o Mateus. E quando ele faz isso, as pessoas ficaram chocadas. Olha só, o Levi, ou o Mateus, ele era um cobrador de impostos. Ele era um publicano, né? Poxa, o pessoal já tinha que pagar os impostos da religião judaica, né? Que era assim, 13% da colheita. A cada 7 anos, eles tinham que pagar 1 ano e meio de todo o trabalho que eles tinham executado. Então, já era um imposto caro, né? E ainda por cima, tinha um imposto que era cobrado pelos romanos. Então, o que acontece? Alguns judeus trabalhavam para os romanos, né? E esses homens, eles eram chamados de publicanos. Então, eles não tinham ibope nenhum entre os irmãos deles, né? Inclusive, os publicanos, eles não podiam ser juízes, eles não podiam ser testemunhas, eles eram expulsos da sinagoga, né? Eles eram menosprezados pelos judeus, né? Porque eles trabalhavam para Roma e ainda por cima muitos deles, a maioria deles, cobravam impostos além daquilo que Roma estava pedindo, né? E Mateus, ele foi escolhido por Herodes Antipa e ele ficava lá em Cafarnaum, lá na Galileia, para cobrar os impostos. Então, logicamente, ele era odiado por todo mundo, né? Porque era um cobrador de impostos, ele era um publicano. Mas Jesus, ele não se importava com isso. Ele amou Levi, ele amou Mateus e o chamou ao arrependimento. E Mateus se arrependeu. A hora que Jesus chamou, como a gente acabou de ler, ele largou tudo, porque ele devia lucrar bastante, né? Cobrando impostos, mas ele largou tudo e seguiu a Jesus. Olha, irmãos, o arrependimento é o primeiro passo que a gente dá em relação à vida cristã. Se a gente não se arrepende, não tem nem como mudar o caminho, né? Você tá nessa estrada aqui e você se arrepende do caminho que você está tomando. Aí sim você pode mudar, né? Ninguém muda de caminho antes de se arrepender dele. E na vida cristã é a mesma coisa. Você estava no pecado, aí a primeira coisa que você vai fazer é se arrepender, daí você se converte. Aí sim você diz, não é por aqui que eu vou seguir a Jesus. Então, a gente só pode mudar o caminho, só pode se
tornar uma pessoa que se converteu, que mudou realmente, se tiver arrependimento. Se a gente não se arrepender, não tem jeito. Então é por isso que Jesus Cristo fazia questão de colocar na sua pregação a importância do arrependimento, né? Então, Jesus sempre chamava o pecador para se arrepender. Então, não era bagunçado assim, não é só seguir sem mais nem menos, não, eles tinham que se arrepender. Todos eles apresentaram como condição indispensável, todos aqueles, os discípulos, as pessoas que seguiram Jesus, eles apresentaram o quê? O arrependimento, porque senão não tinha como seguir Jesus, não tem como fazer parte do reino de Deus. O arrependimento produz frutos, que são evidências práticas da nossa sinceridade, daquele que confessa que se arrependeu. Se você se arrependeu, não tem como você não dar frutos, entendeu? Porque as pessoas vão perceber que você não é mais a mesma pessoa e está agindo de uma forma diferente e os seus frutos são diferentes. Por isso, você tem que continuar falando de Jesus, sim, mas tem que lembrar que Jesus, ele não veio chamar os justos, mas ele veio chamar os pecadores. Mas não é só chamar os pecadores, ele veio nos chamar para o arrependimento. Não esqueça nunca desse final. Sempre quando você mencionar qual é a missão de Jesus, é essa, a salvação. É chamar os pecadores ao arrependimento. Amém? Bom, meus irmãos, nosso manancial termina assim. O arrependimento é condição indispensável para que alguém possa fazer parte do reino de Deus. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa, né? Um abraço fraternal, lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Quero que os irmãos se lembrem lá também de Isaías 40:31, que aqueles que esperam no Senhor terão as forças renovadas, tá bom, irmãos? Nunca se esqueçam disso, isso é fundamental. E lógico, com as forças renovadas, nós vamos poder falar de Jesus e dizer que Ele chama cada um de nós para o arrependimento. Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.